Olá, tudo bem? Esse é o projeto História da Iluminação Cênica, da luz natural à iluminação elétrica. Vamos dar início agora à segunda parte do projeto. Esse projeto tem um apoio da Lei Aldir Blanc, da Secretaria Especial da Cultura, da Prefeitura Municipal de Goiânia, né? A primeira parte, a gente traçou uma linha cronológica do teatro grego na luz natural até a chegada do gás, a era do gás, da iluminação a gás no início, na primeira metade do século XIX, né? 1800 até 1940, por aí. Bem, agora nessa segunda parte a gente vai tratar do surgimento da energia elétrica, né? da iluminação elétrica, a partir de suas contribuições à estética teatral, ok? Bem, a iluminação entra em cena. Em 1879, Thomas Edison fabrica a primeira lâmpada de incandescência com filamento de carbono, permitindo a generalização do uso da eletricidade nos teatros. Bem, permitindo porque essa foi a primeira lâmpada de economicamente viável, né? O que tornou ela bastante popular. Até o final do século XIX, a luz elétrica já havia se tornado comum nos grandes teatros. As primeiras instalações elétricas em palco italiano utilizavam luzes de ribalta, gambiarras e as luzes laterais. Em 1876, pela primeira vez, durante as representações das suas óperas em Beaufort, Wagner mergulha a sala no escuro, ou seja, ele apaga a luz da plateia, né, deixando somente a luz de palco. A técnica de iluminação devia respeitar e servir às estruturas e aos objetivos da cena. O teatro deixa de ser imerso nos salões da sociedade burguesa. Deixa de ser o imenso salão da sociedade, quer dizer, né? Bem, ao contrário do que se pensa, a lâmpada de Thomas Edison não surgiu do nada, né? Não foi assim uma ideia brilhante, uma iluminação divina. A energia, o processo todo é um processo longo de estudo que culmina em várias experiências e aplicações práticas durante o século XIX. As duas tecnologias bastante usadas no teatro, tecnologias diferentes, foram uma lâmpada de arco voltaico, né, no início do século XIX. Seu primeiro experimento data de 1808 na Inglaterra. Uma lâmpada que se tornou comum como iluminação urbana, como lâmpada de orientação para navegação. A lâmpada de arco voltaico, ela se constitui na transmissão de elétrons pelo ar em dois pontos divergentes, né? A voltagem transita de um ponto ao outro com diferentes voltagens, né? criando a luz. É uma espécie de raio, simular o que acontece com o raio. Em 1842, o Júlio Dubosc fez um aperfeiçoamento a essa lâmpada, né, criando um parabólico refletor, e aí dá possibilidade às primeiras aplicações dessa lâmpada no teatro, né? A estreia dessa lâmpada no teatro data de 1849, na ópera Profeta, né, em Paris, na ópera de Meyerbeer, né? A luz elétrica, a lâmpada de Thomas Edison, ela surge em 1879, né? E aí sim ela vai se tornar, por ser mais econômica do que a lâmpada de arco voltaico, né, de mais fácil manejo, ela acaba se popularizando e em 1980, no início do século XX, ela já está bem popular na utilização nos teatros, né? A Laura, na sua dissertação, coloca aqui algumas questões sobre o que essa nova iluminação vai provocar, né, na cena teatral. A separação nítida entre palco e plateia, experiência
que citaremos do Richard Wagner. Participação da luz enquanto forma particular do olhar, surge impressões, revela a materialidade e o significado das coisas, captando-as nas suas 3 dimensões. A iluminação interage à cenografia, configurando uma única representação da realidade. E aí, a partir disso, dá o início das mudanças, né? A luz elétrica provoca mudança no cenário, o cenário pictórico é substituído pelo cenário construído, né? O cenário torna-se uma realidade tridimensional, não mais os telões pintados, né? Aquelas coisas bidimensionais onde o ator se postava à frente, né? Onde o espaço cênico era a perspectiva do Renascimento, né? Começa a sair de cena. Surgem os primeiros spotlights com suas lentes, vantagem de focagem, obturadores, né? A instalação à distância, a precisão focal e os filtros coloridos, as vantagens das tecnologias que a iluminação acaba propiciando, né? Uma passagem do livro do Paulo César de Medeiros, da dramaturgia da luz, eu gosto bastante, vou ler ela aqui para vocês. No teatro, a luz elétrica reinventou o escuro, o corte, as mínimas intensidades, o controle total das fontes e intensidades e o blackout. Aqui se inicia uma relação entre a luz e seu oposto complementar, as trevas. Agora seria possível apagar as luzes por completo. Isso tem um poder revolucionário para a cena teatral. O poder de escolher o que mostrar, de encerrar uma cena, de começar outra, o uso de agrupamento de luzes por resistência. Estavam postas as primeiras condições técnicas que permitiriam o surgimento dos grandes estetas do século XX. O teatro agora se aproxima definitivamente do conceito de grande arte. A linguagem teatral passa a andar de mãos dadas com o surgimento de uma nova linguagem, a luz cênica. Bem, as transformações são grandes, né? Quando ele fala que a iluminação propicia as trevas, né? É uma grande vantagem que a luz elétrica nos permite, porque isso não era possível na época do gás, né? O controle para apagar todas as luzes, o controle total era impossível, na verdade, né? Os artistas da nova era. Eu selecionei esses 4. Existem vários outros, né? Mas eu selecionei esses 4 porque eu considero eles importantes, considerei eles aqui importantes por serem os primeiros, né? As transições, né? Richard Wagner está aí, 1870 e pouco, ele inaugura seu teatro, a luz já é uma realidade dentro do seu teatro, né? Então eu achei importante. Appiah é um teórico que contrapõe as ideias de espacialidade cênica proposta pelo Richard Wagner. Louis Fuller foi uma grande revolucionária na sua época, no início do século XIX. Ela tem uma apresentação que cria grande conturbação, grande euforia por ser tão revolucionário à época. Edward Gordon Craig, que é um outro teórico bastante similar às ideias de Appiah, apesar de não serem iguais, né? Mas assim, os dois vão muito para essa coisa da simbologia da luz, né? E o Stanley McKinley já é um pouco à frente desses, mas é que ele cria um método que eu considero um método que é bastante usado, né? Até hoje. Ele escreveu um sistema que eu considero importante dentro da história da aplicação técnica da luz, né? Dos equipamentos, né? Bem, falando um pouco sobre o Wagner tem sua grande obra, que é o seu teatro, né? O teatro do Wagner, o teatro Bourgeois, é a sua maior realização cênica, né? Dentro da concepção da sua arte total, né? Ele idealizou, ele criou uma teoria que será a obra de arte total, onde ele teria a união de todas as artes coordenada pela música, né? Ou seja, todas as artes estariam dentro seriam uma unidade só, onde a música era a centralizadora, a comandante de todas as artes, né? Do teatro, da encenação, da cenografia, da iluminação e por aí vai, né? Ele
cria suas maiores revoluções estavam sua maior contribuição, quer dizer, está na construção do teatro, né? Ele cria o teatro do Teatro Bolcor, né? Onde ele altera algumas coisas em relação ao teatro italiano, né? Ele favorece o formato anfiteatro, né, ao modelo italiano. Ele dispõe a plateia frontalmente, né? Ele dispensa os camarotes, ele dispensa todas aquelas decorações rebuscadas e tal. Ele otimiza para ter maior quantidade de poltrona, abandonando todas esses camarotes, essas relações sociais do público, dos camarotes que tinham no teatro italiano, né? Ele basicamente favorece o teatro, a visão do palco frontalmente, né? Ele tira o coro, a plateia, a orquestra, né, de dentro do palco. Ele cria um vão, que ele mais tarde chama de abismo mítico, né, que é o que a gente conhece hoje como fosse de orquestra. É uma criação do Richard Wagner, né, uma modificação trazida para ele, para tirar os músicos de cima do palco e permitir que a música também viesse de um lugar assim mágico, onde as pessoas não soubessem de onde essa música está vindo e não interferisse na representação, na dramaturgia, no drama, na ópera, né, no palco. Quanto à iluminação, ele teve algumas mudanças, poucas, mas algumas alterações. Ele é o primeiro que desliga completamente a iluminação da plateia, né, durante o espetáculo. Nas óperas, assim como nos espetáculos teatrais, a iluminação sobre o público permanecia durante todo o tempo das apresentações, porque os teatros eram um local de encontro social, um local de negócios até. No teatro do Wagner, ele rompe com isso, ele faz com que o público se concentre somente no que acontece no palco e se desligando da coisa. Uma das inovações na iluminação do teatro do Wagner é que ele define algumas coisas como a música como o leitmotiv, né? Ele cria, como a música tem um elemento que sempre identifica um personagem, ele acaba criando esse tipo de leitmotiv na iluminação, né? Pontuando sempre uma cena ou algo que fosse acontecer dentro da sua ópera, né? Ele cria um fio condutor através da luz para alguns personagens durante suas obras. No mais, a sua iluminação se torna distante das propostas cênicas dele, né? Como sua cenografia. A grande proposta do Wagner se concentra mais na questão da ópera, mas enquanto música, né? Enquanto espaço cênico, enquanto iluminação, ele tem uma contribuição importante, né? Principalmente na arquitetura, nesse formato anfiteatro, na colocação da plateia, na relação da plateia com o teatro e com a encenação, com o palco e com a encenação, e essa ideia de leitmotiv, uma ideia de roteiro de iluminação, né? Vamos sintetizar, dizer assim, né? Mas no mais, a sua iluminação também reproduzia os elementos da natureza, e os seus cenários eram muito pictóricos, né? Coisa que vai ser questionada pelo Wagner futuramente, né? Agora, eu vou pular o Appiah aqui agora e vou falar sobre a Louis Fuller, porque Louis Fuller, e na verdade eu vou botar um videozinho aqui dela para a gente ver. O vídeo não tem áudio, tá, gente? O vídeo não tem áudio.
Ela tinha ela brincava bastante com as cores, né? Bem, o vídeo é grande, eu vou interromper aqui, que aqui a gente já dá para ter uma clareza do que é que ela trabalhava, o que foi a grande sacada dela na época, né? Bem, Loie Fuller foi uma bailarina americana, revolucionária no cenário teatral com suas técnicas de dança e iluminação. Suas performances concretizam o ideal simbolista de unir a sensação e espírito ao contracenar e dançar com jogos de luzes, né? Ela cria esses espetáculos e passa a estudar sistematicamente efeitos de luz e interações do seu corpo, né, da sua dança com essa iluminação. Eu queria ler uma passagem aqui do livro do Eduardo Tudela, A Luz na Gênese do Espetáculo, onde ele fala sobre ela. Ela faz interagir a sua intuição de artista com instrumentos produzidos pelo progresso científico do seu tempo para criar abstrações visuais radicais através do movimento, subvertendo o contexto teatral que acentuava a representação realista de personagens. É então possível reconhecer outra relevância das narrativas de Fuller. Nas suas danças, o palco pode ganhar o status de lugar por excelência da ação, destituindo quaisquer intenções da representação ou figuração de qualquer outro ambiente, como reduziu Arnold Aronson, historiador e professor da Columbia University. Rubini também define que a luz tende a tornar-se protagonista do espetáculo nas apresentações de Fuller. Por sua vez, a dançarina tende a dissolver-se a não ser mais do que uma soma de formas e volumes desprovidos de materialidade. É possível dizer que o trabalho de Fuller determinava assim a dissolução da personagem, dissolução que seria mais tarde reclamada por iniciativas que desejariam afastar o drama do contexto teatral. Bem, ela com as suas danças, ela causa grande euforia nos espectadores da época, no público da época, porque ela tinha uma experiência, uma experimentação de luz, de cor, sensação, fumaça saindo de cima e de baixo, como se ela estivesse voando, né? Isso para a época foi uma coisa assim bem revolucionária, porque quebrou com aquela lógica dos cenários pictóricos, das representações realistas não, das representações da iluminação que representava ou que copiava elementos da natureza, né? Ela criou grande impacto quando ela começou com as suas danças, né? Foi bem mesmo. E ela estudou bastante sobre ótica, sobre posicionamento de refletores. Ela chegou a ter 30 operários, 30 iluminadores, operadores de canhão com ela, né? Operando essas luzes de baixo, criando efeitos que viessem com luz colorida de baixo. No vídeo mesmo a gente consegue ver ela mudando de cor várias vezes, né? Ao mesmo tempo. Isso era uma operação dos seus técnicos, né? Parece simples pra gente agora, né? Mas na época era uma grande... Essas luzes, você pode ver essas duas luzes ao mesmo tempo, né? Vários jogos de luz, composição de cores, né? Ela foi bastante aplaudida à época, né? Bem, na sequência a gente tem Adolphe Appia, né? Adolphe Appia foi um cenógrafo, né? Suíço, arquiteto e encenador também, que desenvolveu o seu trabalho inteiro a partir da ópera de arte total do Wagner, né? O Appia teve um encontro com a ópera do Wagner e ficou fantasiado, ficou impressionado, quer dizer, com tudo que ele viu, mas ele achava que o espaço cênico de Wagner estava mal colocado, né? Ou seja, não condizia com a dramaticidade de sua
de sua obra, né? O espaço cênico dele, né? Para isso ele trouxe todo o seu sentido, todo o seu estudo foi calcado dentro do drama wagneriano. Ele achava que ele criticava a cena pictórica de Wagner, né? Ele queria que o Richard Wagner tivesse o drama wagneriano tivesse um espaço que fosse um espaço cênico que fosse à altura da sua inovação, vamos dizer assim. Para isso, a Apia fez vários estudos, escreveu alguns livros, né? A síntese da obra de Wagner está no livro dele chamado A Obra de Arte Viva, onde ele contrapõe essa ideia da obra de arte total, onde toda a obra as artes estão unidas, né, em condições subordinadas à música, né? A obra de arte viva diz que as obras são independentes e contribuem entre si de igual valor, né? Ele cria esse conceito de iluminação, a luz ativa, onde ele vai criar um espaço cênico que seja melhor, mais adequado para a obra wagneriana, né? Ele escreveu alguns livros, né? Música e encenação, a obra de arte viva, a mise-en-scène do drama wagneriano, se eu não me engano, só um minuto, vou consultar aqui. É isso mesmo, la musique et la mise-en-scène do drama wagneriano, e a obra de arte viva. Nesses livros ele estuda e sintetiza a sua ideia de iluminação, a sua ideia de cenografia, onde ele pensa que a iluminação, o espaço cênico tem que ser vivo. Ele tem um encontro com Richard Wagner, com o Emile Dalcroze, Jacques Dalcroze, onde no Instituto Dalcroze, eles começam a criar espaços rítmicos, espaços que tenham tridimensionalidade, que possam ser vivos à atividade do ator, né? O cenário e a iluminação tinham que estar em cena para a exploração do ator, né? Ele criava blocos de tamanhos diferentes, escadas, tudo fornecia aos atores para ser ocupados, né? Diferente do cenário pictórico que ele não achava que eram bons para a exploração do ator, né? Nisso ele cria um conceito, que é o conceito de luz ativa. A luz ativa para o Wagner, pro Apia, é uma luz que faz com que os elementos, né, sejam melhor focados ou direcionados. Ele tem a luz ambiente, né, que é a luz de cobertura, e a luz ativa, onde ele consegue dar movimentação à espacialidade cênica, né? Deixando os espaços com simbologia, com sombras. A utilização da sombra é muito, muito presente na iluminação do Apia, né? E por aí ele consegue fazer com que tenha uma luz sugestiva, né, simbólica, né? Bem, aí na sequência a gente tem o Edward Gordon Craig, né? O Edward Gordon Craig, ele também é uma pessoa da época um teórico da época do Wagner, né? Eles são contemporâneos, porém não tem referência de encontro deles, né? Eles parece que não trabalharam junto, mas eles têm muita coisa que são bem interessantes. Segue num ponto de linha onde eles pesquisam essa iluminação de forma simbólica, né? Inclusive essa imagem que está aí na tela dessas escadarias, isso é uma ideia dos espaços rítmicos criados por Apia, né? Essa iluminação ambiente e a iluminação pontual, né? Onde ele começa a criar
sugestões, né? Porque o público tem sugestões, né? E a utilização da sombra, tá saindo dos telões pintados, né? Para uma iluminação mais simbólica, né? Mais sugestiva, que o público possa se interessar a ela, não tendo mais aquela noção bem artista plástica, né? Bem plástica, bem quadros pintados, que eram comuns no espaço cênico das obras wagnerianas, né? Essa é uma grande coisa. E o Edward Gordon Craig também vai nessa linha, né? Craig é um ator e encenador. Vou citar um trecho aqui do livro do Paulo, né? O ator, encenador, figurinista, cenógrafo, iluminador, gravurista, arquiteto inglês. Escreveu entre 1905 e 1911 o livro Da Arte do Teatro. Traz diálogos entre um encenador e um amador. Dirige em 1809 a revista The Mask. Desenvolve artigos e pensamentos sobre o teatro, buscando desenvolver um trabalho sobre as convenções de linguagens próprias da área teatral. Ele estuda máscaras, rituais da dança da Grécia, teatro medieval cristão, marionetes. Craig considera impossível pensar o teatro como arte de junção de outras artes. Contrapõe também, como o Appiah contrapôs, a obra de arte total do Wagner, né? Considera impossível o teatro, quer fazer dele uma arte autônoma, independente da pintura, ao mesmo tempo da literatura, recusa absolutamente o realismo em todas as áreas do teatro. Para Craig, gestos, palavras, cores, linhas, luzes, ritmos, os signos presentes nos elementos teatrais devem formar uma unidade. Assim como o Appiah pensava. Não existe cenário sem luz, os dois devem ser só uma expressão cênica. Criação dessa unidade é a função do novo encenador. Sendo assim, ele deve dominar todas as linguagens que compõem a cena. Como todos, né, teóricos dessa época, eles são até meio radicais, né? Uma das coisas que o Craig fazia, né, foi citado por Margot, pela historiadora Margot Berthaud, né, alemã. Ela diz que ele é o simbolista da luz, um dos primeiros iluminadores, né? Ele usa efeito de iluminar ciclorama com uma luz e um tecido de gás de frente, iluminando com outra, criando aparições, né? Ele cria vários efeitos, assim como o Appiah também. Eu cito os dois em paralelo porque eu acho que os dois fazem um trabalho que se aproxima. O Appiah vai muito mais para uma estética mais abstrata, né? E se concentra mais na dança, não na dança, né? Mas ele tem mais trabalhos com Emily Jacques Dalcroze, que é da dança, então fica um espaço cênico um pouco mais voltado para a dança. Mas não quer dizer que ele só faça para dança, né? Que ele tem feito só para dança. O Craig, ele vai de um teatro até chegar no teatro sem atores, né? Ele acha que o teatro total era um teatro livre de atores, de marionetes, né? Com teatro com marionetes, né? Bem, eles utiliza também de tecido de gás na frente do palco, fazendo surgir e sumir figuras atrás. Então eles começam a desenvolver vários recursos de iluminação, né? Vários efeitos, né? O Appiah usa refletores móveis, raios de foco, iluminação, transparência através de tecidos também, né? Como o Craig, né? Os experimentos bem juntos, né? O Stanley McClelland, passando agora para o Stanley McClelland, 1897-1967, McClelland, ele vai em 1930, se eu não me engano, ele cria um método, um sistema, né, de iluminar, que é um método bastante comum hoje em dia, né, até hoje, né? O seu método, ele se constitui de um sistema de 3 pontos, que são colocados 2 instalações de iluminação na frente do ator, do objeto ou do que se quer instalar, e um ponto atrás. Essas luzes que estão na frente, direita e esquerda, ficam a aproximadamente 45 graus, um pouco mais, 45, 50 graus, e uma altura
igual ao ângulo de 45 com o objeto. Essas posições fazem com que o objeto pareça natural e tenha forma em 3 dimensões. As sombras causadas pelos ângulos, né, dos refletores provêm da definição do objeto, mas sem causar sombras profundas e escuras debaixo das sobrancelhas, raiz, nariz ou queixos. O local e o ângulo também permite ter uma visibilidade quando o objeto vira a cabeça para um lado para o outro, porque você tem a lâmpada vindo dos dois lados, né? 45 graus aqui nessa, então você tem essa luz aqui e você vai ter a terceira luz aqui atrás, dando 3 dimensões ao objeto, né? A cor e intensidade acrescentadas à luz dianteiras proverão visibilidade e definição, como ele diz. Ele recomendou misturar uma luz com uma cor quente com uma cor fria para que o objeto se pareça mais natural, né? A terceira luz que é colocada atrás, ao alto, a quase 60, 70 graus aí, porque ela tem que ser mais alta para não ofuscar o olho da plateia, né, para não ir na plateia. A ideia de criar esse contraluz, né, uma sensação de afastamento do objeto em relação ao fundo, né. Isso é uma coisa bastante usada até hoje, né. A cor do contraluz depende das intenções da cena, segundo ele, né. Bem, se a gente quer fazer uma luz variada, é preciso de uma luz para preencher um palco inteiro. Então ele diz que era necessário mais grupos de 3 instalações, né? Até que seu objeto seja totalmente iluminado, né? Se iluminar um auditório, por exemplo, o palco do auditório deve-se considerar uma área com cobertura no mínimo 3 do palco, menos 3 grupos de instalações, né? Vai ter várias colocações uniformes pelo palco com intervalos para que se possa cobrir totalmente a área que deseja iluminar. Segundo ele, essa é a representação ideal da distribuição do equipamento no espaço. Se quiser iluminar com várias cores, teriam que dobrar, triplicar esse grupo de equipamentos, né? Bem, esse é o método de 3 pontos que foi criado por Stanley McLeans, né? Hoje os iluminadores já têm bem mais liberdade para usar isso, né? E aí a gente vai ver que acaba tendo vários posicionamentos, né? A gente acaba tendo várias posições de usar o refletor, mas assim, o início de tudo isso foi isso, né? A gente tem a luz frontal, a luz de contra, a luz lateral. Temos a zenital, que vem de frente, né? Tem uma luz baixa, mais baixa ou mais baixo, que são efeitos para criar sombras nas paredes, né? A luz lateral, que é bastante usada na dança, né? Para dar 3 dimensões ao corpo, para ressaltar a forma do corpo, né? Esse é o método de iluminar, o método ou sistema de Mackenzie, certo? Bem, aí a partir disso, né, a gente vamos aqui conhecer alguns equipamentos que são mais comuns no teatro. Esse é um plano convexo, popularmente conhecido como PC. É um refletor com uma lâmpada T19 de 1000 watts. Plano convexo por causa do formato da sua lâmpada, né? Sua lâmpada tem um formato convexo. É um refletor usado para coberturas, né, de gerais, né, iluminação geral, mas como ele tem uma borda dura, né, ele também pode ser usado para fazer um foco ou se for possível a abertura dele, o tamanho necessário, né. Aqui a gente tem um Fresnel. Fresnel, ele é Fresnel por causa do seu criador, que é o Auguste Jean Fresnel, de 1788 a 1827. Ele criou essas ranhuras aqui na lente, o que permitia que a iluminação fosse esparramada para todos os lados, né? O que não faz com que seu foco não tenha uma borda definida, e por causa desse espalhamento dos raios luminosos, né? Ela deu uma sensação de ter mais brilho, né?
ela não tem um foco fechado, ela também é uma luz usada para iluminação de teatro, iluminação de televisão, cinema, né? Ela é usada para coberturas de gerais de palco, né? Ela tem um brilho bem bonito por causa desse formato da lente dela, e é um dos refletores também bastante comum nos teatros. Esse é um canhão seguidor que é usado para seguir um ator. Ele tem tô vendo aqui, faltou o elipsoidal, não sei porquê, mas ele tem um formato do elipsoidal, né? O elipsoidal, geralmente eles têm duas lâmpadas, né? Quando é o zoom, é um equipamento que é usado para fazer recortes, para fazer focos, né? Esse é um canhão seguidor que tem uma base parecida com o do elipsoidal. Bem, infelizmente, não sei porque não tem a imagem aqui, mas o elipsoidal é um canhão que tem duas lentes convexa, né, que aproximando e distanciando uma da outra permite uma regulagem de foco, né, um regulagem focal. Ele tem alguns equipamentos de acessórios, que são facas, né, que são umas hastezinhas de alumínio que fazem, e quando elas se encontram nas suas posições, elas cortam o facho luminoso, né, fazendo uma borda. Então você pode fazer quadrado, retângulos, triângulos com esse equipamento, e ele permite isolar bem uma cena, né. A aparência dele é parecida com a do canhão seguidor. O canhão seguidor tem os seus componentes bastante parecidos com o do elipsoidal. Esse da imagem é um canhão seguidor que é usado para seguir um ator, fazer um foco de longa distância. Quando a gente está vendo um show onde vem aquela luz lá no fundo da plateia que foca o cantor, é esse aparelho aí que está lá em funcionamento. Essa é a lâmpada par, né? A lâmpada par é bastante comum, foi bastante comum nos shows, né? Ela surgiu mais nos shows, ao pouco ela foi entrando para o teatro. Ela tem uma luz com brilho muito bonito, né? Porque ela foi feita para ter esse brilho que possibilitasse ser bem para que o público pudesse ver o que ela está iluminando de uma distância maior, né? Nos grandes shows, né? Nos grandes shows de rock, nas grandes plateias, né? Ao pouco essa lâmpada foi entrando para o teatro, né? Ela tem 3 focos de abertura. Essa lente aqui, ela é uma lente foco 5, que ela tem um facho de luz bem aberto, né? Elas não têm bordas duras, não tem definição, né? A lâmpada a sua luz é bem soft, né? Não tem bordas duras, e nenhuma dos focos, né? Os focos que existem diz respeito à abertura do grau, né? Do facho luminoso. Foco 1, foco 2 e foco 5 são mais comuns no teatro e nos shows, mas existem também as foco 5, foco 6, foco 4, foco 3, né? Existem também vários graus de abertura, né? Par 36, 38, 56. No caso, essa aí, as mais comuns no teatro são as 64, par 64, que é a distância do bulbo da lente, né? Da concha refletora, né? Par é uma sigla chamada, que é o Parabolic Aluminum Reflector, né? É uma lâmpada selada. Parece um farol de Fusca, né? Essa aí, no caso, o foco 5. Mas é um parabólico Aluminum Reflector, né? Um parabólico refletor de luz. Essa é a nomenclatura de par. Comumente usada, foi conhecido lâmpada par porque o seu modelo mais popularizado, assim, o aparelho que mais chegava no teatro era 110, né? Então teria que ser ligado
com uma série 2x2, ficou lâmpada par. E aí tem uma outra lâmpada, que é a lâmpada halógena, palito, né, que era ligada sozinha, era lâmpada ímpar, mas na verdade lâmpada par é parabólico, refletor parabólico de iluminação. Esse é um ciclorama, né, quadruplo, é usado para iluminação de ciclorama. Ciclorama é um fundo branco que tem nos teatros, né, onde bota ali uma luz dos balés, que tem aquele fundo azul, vermelho. É um ciclorama, que é um plástico que é colocado no fundo do teatro, né, para criar uma noção de fundo infinito, onde são projetados os efeitos do teatro, das lâmpadas, sol, luz, lua, né, os grandes efeitos. Esse é um aparelho que ele é usado para iluminar o ciclorama, né. Eles são quatro, né, são 4 refletores num só. Cada refletor vai uma luz, uma cor, uma gelatina azul, vermelho, verde, pode ser, ou sem gelatina, para ficar a cor do ciclorama, que é branco, né? E aí dispõe-se a quantidade necessária para cobrir toda a área do ciclorama. Esse é um equipamento bastante usado, né? E esse já é também ciclorama de um só, né? Também tem esse modelo aqui de 3, né? Mas o que ele é usado é para usar em cicloramas, né? Para iluminar painéis, não só ciclorama, mas pode ser iluminado painéis pintados, cenários, né? Esse é um satellite, de chão, né, no caso. Que também é um equipamento usado para iluminar painéis, cobrir grandes áreas, né? Ele não tem o controle dele, não tem controle de foco, e a abertura do facho luminoso é enorme, né? Muito usado para iluminação cenográfica. Eu citei esses equipamentos que são os mais comuns no teatro, né? O da iluminação halógena, né? Hoje existe as lâmpadas de LED, né? LED, que é um semicondutor, iodo emissor de luz, né? Diodo emissor de luz. Hoje em dia é muito comum, né? Mas assim, como história da iluminação lá no período início, né? No século XX, esses eram equipamentos mais comuns, né? Usados até década de 1990, um pouco antes de 2000. Hoje já é bem popular as lâmpadas a LED, né? RGB, RGBW, tal. Tem vários modelos aí. Começou com as lâmpadas de 1 watt, agora já estão 3 watts. Tem uma evolução bastante boa aí, né? A seguir, a gente queria só dar uma pincelada sobre as etapas da criação de um projeto de iluminação, né? Para criar um projeto de iluminação é necessário primeiro conhecer a ideia do diretor. Cada iluminador tem o seu modelo. Isso não é algo que a gente fala assim, é assim e pronto. Não. Cada iluminador tem seu modelo, cada profissional trabalha de um jeito, né? São orientações que aí você vai se adequando, vai se vendo qual é o melhor jeito que se encaixa ao seu modo de fazer as coisas, né? Bem, eu acho que assim, para mim aqui que funciona bem é ter a reunião com o diretor da criação do espetáculo, reuniões de direção de equipe de criação de projetos, acompanhar os ensaios, né? Aí para levantar informações para o seu processo criativo, né? O processo criativo, as primeiras ideias, ir apresentando e conversando com o diretor do espetáculo suas primeiras ideias, nas reuniões técnicas, reunião de orçamento para saber bem onde é que é o lugar que você vai apresentar, se o teatro, se a produção necessita alocar mais equipamentos para complementar o seu rider, se a produção, essas reuniões são importantes, inclusive para saber se a produção consegue atender algumas demandas que você vai fazer, né? E aí, por fim, dado todas essas informações, começa-se a elaboração do projeto final, né? Que é uma planta que diz, uma planta baixa que diz sobre a distribuição dos equipamentos e dos efeitos que você quer fazer no espetáculo, né? E junto a essa planta baixa deve-se anexar a documentação dos documentos técnicos do projeto, né? Informações técnicas relativas ao projeto. Aqui nessa imagem tem uma planta baixa, né, de um espetáculo, inclusive
é o espetáculo aquele da primeira foto lá da capa do projeto, onde tem aqueles balões, né, que você tem um dragão aqui, uma direção da Valéria Braga, com a atuação do Rodrigo Cunha e do Rodrigo Gilberto. Bem, aí estando pronto o projeto, né, projeto final da iluminação cênica, que vamos dizer que seja esse aqui, é uma planta baixa com os instrumentos, com todas as informações, né, quantidade de equipamentos e tal, informações de alocação do equipamento, né, canal e dimmer, a quantidade de canais mesa que você necessita e algumas informações sobre gelatinas aqui. No caso, esse aqui são bem poucas gelatinas que a gente usa, né. Aí vem a planta final da iluminação, a planta de afinação dos instrumentos, roteiro de operação, né, que são com as deixas do espetáculo, onde é que entra uma cena, entra outra cena. Aí você faz um roteiro de operação, que é uma tabela que tem cena 1, ator levanta e sai de cena. Cena 2, entra ator e fala tal. E aí você vai criando esse roteiro de iluminação. Entra a luz tal, a porcentagem tal, no momento tal. Um descritivo do equipamento, esse é importante, né, que vai ser utilizado no projeto, que isso a gente manda para a produção de algum festival, para produção ou para a equipe técnica do teatro saber o que se precisa reservar de equipamento para montar o seu projeto, né. A lista de canais é do agrupamento do projeto, também é um documento que os técnicos dos teatros ou dos festivais, que os produtores vão receber e vai entender se necessita mais ou menos equipamento, se pode ser, se tem algumas adaptações que podem ser feitas, né? A lista de acessórios e a lista de gelatinas usadas. Os acessórios são o quê? Os elipsoidais usam íris com uma máquina fotográfica, né, que fecha e abre a íris para fechar o foco do facho do refletor, né. Seus elipsoidais, eles vão conter íris, vão com o elipsoidal vem com todos os acessórios completo. Quando a gente fala sobre acessórios, quantas íris, quanto vai precisar de gobo para projetar para algum efeito, né, efeito de árvore, efeito de alguma janela, algum efeito assim que possa ser projetado pelo elipsoidal também. E as informações adicionais que se fizerem necessárias, né? Contato aqui tem uma listinha básica, né, onde eu gosto de fazer assim, a direção, quem atua, o meu projeto e o meu contato, né, telefone e e-mail, né? Aqui, vamos ver aqui, só voltar aqui no site aqui. Não é isso, não. Aqui, vou botar aqui. Certo? Bem, aqui são alguns dos meus trabalhos, né? Esse é o espetáculo que eu falei para vocês, que está lá, né? Que tem um dragão. A gente fez as reuniões, fez toda a documentação. E aí, assim, o grupo pode viajar e levar o espetáculo, mandar o site, mandar o projeto para os espetáculos que vão. Esse é um espetáculo que foi feito num espaço alternativo, tem uma complicação maior por não ser os equipamentos, né? Mas foi feito o projeto todo para isso, né? Tá vendo? Direção do Constantino Isidoro, né? É um espetáculo da companhia Antropos. Esse é um espetáculo que foi feito também. Esse já foi no teatro da UFG. O Carta de Frida, com a direção e coreografia da Luciana Caetano, fotografia da Lu Barcelos, né? Bem, essa é a coisa. Então, é isso. É uma conversa despretensiosa, sem
não temos tempo para no projeto. A ideia do projeto não é se aprofundar, eu teria muita coisa para falar, mais coisas para falar mais aprofundadamente em cada parte, né, do que a gente falou até agora, desde a luz natural até. Mas a ideia do projeto é fazer uma linha cronológica básica, né, para que seja acessível para o maior grupo de pessoas, sem aprofundamentos, né. Aqui foram as referências que a gente usou para esse projeto, certo? Bem, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Eu quero deixar aí, se alguém quiser bater um papo, conversar sobre o que foi dito aqui de uma forma mais particular, pode me mandar um e-mail, né? No site tem o meu contato, estou à disposição. Se for ser um bate-papo despretensioso sobre a história da iluminação, né? Um projeto que a gente encampou a partir da Lei Aldir Blanc, nessa pandemia que não nos deixou trabalhar, né? Mas estamos aqui tentando seguir. Tá bom? Um grande abraço, obrigado e agradeço a atenção de todos.